Vamos falar sobre várias soluções sustentáveis para restabelecer o equilíbrio entre sociedade e o meio ambiente e a convivência pacífica entre o homem, a cidade e a natureza. Esse é o São Paulo Verde. O lixo é um dos maiores problemas ambientais do mundo e afeta todos nós. Várias soluções já estão sendo tomadas para tentar amenizar a quantidade de resíduos que sobram, que vai desde a produção até a sacolinha que você vai utilizar. Pensar nisso dá trabalho, mas é um pensamento que não dá mais para ser descartado. Quanto mais gente, mais lixo. No Brasil, são gerados aproximadamente 70 milhões de toneladas de lixo por ano. E só de olhar a cidade e a sujeira acumulada nas ruas e nos rios, dá para ver que muito lixo acaba sobrando e não tendo seu destino adequado. Com isso, muitos catadores de materiais recicláveis fazem um trabalho fundamental no processo de reciclagem. Eu vou conhecer o movimento Pimpe My Carroça, criado pelo grafiteiro Mundano, que tira os catadores da invisibilidade e leva mais autoestima e dignidade a esses trabalhadores. E hoje eu vou saber como é ser um catador e aprender com ele a sobreviver do lixo. Quem vai me levar é o Mineiro, que já tem bastante experiência nesse assunto. 12h40, a carroça tem que chegar lá e depois vem todo mundo pra cá. Valendo aí pra vocês. Agora tem E a gente já começa a caçar, é isso? É, se vocês verem algum papelão na rua, vocês já vão pegando também. Tá, papelão. Papelão, plástico, latinha. Aí geralmente se encosta aqui, ó, e vai fuçar na caçamba, pra ver se tem coisa. Então vamos naquela caçamba, é isso? Vamos naquela caçamba, então. Ó, tem que tomar cuidado que tem um preguinho que fura. Ferro, esse ferro recicla, o resto aqui não recicla. Mineiro, isso aqui recicla, celular? Eu tô achando o celular aí. Achou ali, tava na caçamba. Tem agulha, tem alguma coisa. Quer trocar? Quer trocar? Quer que eu vou? Então eu vou assumir. Sem medo de ser. Pra frear é só pôr... Ui! Foi pra trás. Ah, tá. Então vamos. Papel. Gente, é pesado e olha que tá vazio. Tá ficando pesado. É, aí vai ficando um pouquinho. E sempre Tô puxando. controlar o peso aí, por exemplo. Ajeitar mais a carga, nunca deixar bagunçado. Tá. Rasgou. Não, aí você vai fazer assim, ó. Você vai dobrar assim, ó. Ah, Abriu tá. aqui, Tá. você vai só assim. Ah, entendi. Aí depois já. Deixa eu te perguntar, aquele prédio ali você sempre pega, Mineiro? Tem dia que eu tiro 500, 400 quilos desse papel branco aí que é valioso. Ah, vai. Ó, mas tem que olhar que às vezes o carro tá entrando. Aí você vai fazer assim com a mão, ó. Ah, dá Você vai fazer seta, assim. dá seta. E as pessoas na rua são gente boa, como que elas são? Elas respeitam? Muitas te respeitam, te elogiam, muitas te criticam. Falar mal de você tem. Fazer a reciclagem do lixo é um costume que cada vez mais as pessoas estão fazendo, inclusive eu. Dentro de casa eu costumo separar o lixo de uma forma correta. Mas e depois que ele sai da minha casa, para onde que ele vai? Aqui em São Paulo o lixo tem dois caminhos, o que vai para o aterro sanitário e o que vai para a coleta seletiva. Depois que os coletores tiram o lixo da rua, a chamada coleta domiciliar, o caminhão segue até a estação de transborda, onde é feita a troca de caminhões, que pega a estrada e vai até Caieiras, onde fica o aterro sanitário. Guilherme, vamos lá, eu quero entender exatamente o processo do momento que o caminhão chegou aqui no aterro, né? Quais são os caminhões que chegam aqui? Tá, os caminhões que chegam no aterro, né, são os caminhões que fazem a coleta de resíduos tanto no município, né, de São Paulo, quanto outros caminhões que coletam também em empresas e indústrias. Eles entram pela balança da unidade, onde eles são pesados, e aí após pesagem eles seguem
para a área de descarte dos aterros. E quais são os resíduos que chegam no aterro sanitário? Nós temos aqui na Essências 2 aterros, o aterro classe 2 para resíduos não perigosos e o aterro classe 1 para resíduos perigosos. Ele chegando aqui, essa nossa sacola, né, do nosso material que a gente pegou lá em casa, colocou na sacola, veio para cá, ele passa pelo caminhão nessa pesagem e depois ele vai para onde? Quando ele é descarregado no aterro classe 2, ele é compactado por máquinas próprias, né, que são tratores de esteira, onde eles vão fazer a compactação desse resíduo, né, que é reduzir esse resíduo ao menor espaço possível. Esse espaço ele é preparado para receber esse resíduo? Antes de você começar a operar um aterro, você tem toda uma engenharia por trás, né, onde você primeiro faz a escolha correta da área, você faz o estudo para saber profundidade de lençol, né, se o seu solo está próprio ou se você precisa fazer alguma adequação nesse solo. Após isso, você entra com toda a questão de geossintéticos no aterro. O que é isso? São camadas que vão proteger o solo dos líquidos e dos gases gerados pelo resíduo. Há outro caminho para o material orgânico. Existe ainda muito desperdício de alimento e uma ótima solução é a compostagem, que transforma o resto de comida em adubo para plantas e flores. Eu estou aqui no sacolão João Moura e vou encontrar o Jairo, que está fazendo um ótimo negócio. Oi, Jairo. Oi, Bárbara, Tudo bom? tudo bem? Como vai? E aí, já começou os trabalhos hoje? Pois é, tem que começar cedo, né? Porque gera resíduo todo dia no sacolão, no comércio. Você pega os alimentos que sobram aqui e transforma em adubo, né? Exatamente. Através da compostagem. Isso, a gente aproveita justamente o material do sacolão, da parte do hortifruti, verduras, legumes e frutas, para produzir com compostagem o adubo Jardim Bonito. E aí, o que você pega são alimentos que estão estragados, que ninguém vai comer mais? Não necessariamente estão estragados, mas são partes do alimento que não conseguem mais ser comercializadas. E o que você já separou aí para fazer hoje? Então, aqui eu já vi que o pessoal separou um pouco de acelga, então fazem a limpeza aqui. Então, Nossa, normalmente... e elas estão bonitas ainda, Exatamente, né? porque aqui, Olha exatamente. só. Por exemplo, aqui você vê que tem uns pontos amarelados, né? Então eles vêm, cortam esses pontos para ficar mais bonito e acaba comprometendo algumas folhas saudáveis, né? Então, assim, muito material rico, nutritivo, que justamente a gente come, a gente vai tratar e devolver isso para as plantas, para o jardim de casa, para as hortinhas, né? Então você vai pegar os alimentos aqui e você vai fazer a compostagem. É aqui mesmo no sacolão? Exatamente, tudo acontece aqui mesmo, a gente coleta, né, a matéria-prima, que no caso é um resíduo, e faz o tratamento, o processo ocorre todo aqui. Isso é em um dia? Isso aqui... Ou é de uma semana? Não, isso aqui, no dia que gerou esse saco, gera mais 3 sacos desse, pelo menos. Nossa, é bastante. É. Você tem uma ideia de quanto de alimento sobra em um dia aqui no sacolão? A gente sabe que no mês o que sai de resíduo é cerca de 2,5 toneladas. Nossa, é A 3 muito. toneladas no mês. A gente tá conseguindo fazer de 20% a 25% do que é gerado, né, de matéria-prima. E essas composteiras tem quantas aqui? Então, aqui a gente tem 6 torres, né? Elas são, visualmente, elas lembram as domésticas que muita gente usa, Parece né? mesmo, né? Só que aqui, como a gente, no caso, é uma geração diferente de uma residência, o nosso processo também tem que ser diferente para a gente atingir o equilíbrio da compostagem, né? Então, é um processo diferente do que a gente faria em casa um pouco. Tanto de material orgânico que sobra, é possível a gente pensar em larga escala para o futuro, assim? Com certeza. Existem assim, eu acredito muito na compostagem, no tratamento de todos os tipos de resíduo, na verdade. E para a parcela orgânica, a compostagem é sim uma das principais formas de você destinar corretamente e ter um melhor aproveitamento. Ela pode ser viável em pequenas escalas, médias e grandes escalas.
Na verdade, você está criando um ecossistema, você cria um ecossistema e tem vida. E ele se alimenta justamente desses resíduos, dessa matéria-prima. Então, a manutenção que você precisa, você tem que dar alimentação. Assim, todo ser vivo precisa comer e beber. Então, ele tem uma umidade e uma nutrição que você precisa atender. Que seres vivos que temos aqui? Eu já vi uma minhoquinha pulando ali. Então, é um habitat bom para minhoca, né? Ela gosta, mas assim, tem diversos outros vermes, fungos e bactérias que participam da degradação da matéria. Então, tem alguns outros tipos de minhoca que espontaneamente aparecem. Depois que o alimento triturado vai para a composteira, ele passa pelo processo de decomposição. Por causa disso, o chorume vai escorrer até a última caixa para ser coletado. Todo esse processo dura em torno de 4 meses. Se a gente imaginar, fizer um paralelo, né? As frutas, elas carregam a semente das árvores, é o futuro das árvores, né? Então, os frutos são muito ricos em nutrientes, né? Tanto que os animais, a gente, todo mundo vai atrás disso. Então, a ideia é justamente devolver isso para as árvores, para a natureza. Então, a gente justamente usa como matéria-prima essas frutas, verduras e legumes. Então, todos esses nutrientes que estão lá estão voltando para os jardins e hortas e Volta e de novo para a natureza. Depois de encher a carroça, levamos todo o material reciclável para um ferro velho. Lá será feita a pesagem e a separação dos materiais. Só depois disso que o catador vai saber quanto de dinheiro deu para tirar naquela viagem. O negócio é rápido. E agora como é que faz? Eu vou pegar lá e... Deixa eu te ajudar a descarregar. E aí, quanto você acha que a gente tira hoje aqui? Não tem ideia. Não tem ideia? Não tem ideia, porque não foi eu que saí puxando a carroça, porque quando eu sei do peso, eu sei o preço mais ou menos, mas como não Mas foi a eu gente que... fez mais papelão, né? Deixa eu te ajudar. Mas geralmente a gente dá sorte, acha um material mais fino, aí rende mais um dinheirinho. Né? A gente achou guarda-chuva. Guarda-chuva, tudo é reciclável. E aí, como que faz a pesagem aqui? Você vai colocar só o papelão? Primeiro eu coloco o papelão, ele soma lá, faz a pesagem. Aí se tiver algum plástico eu separo e peso. Se tiver o ferro, eu separo e peso também, é tudo separado. Mas e você durante os seus dias, assim? Você tira quanto Maria, por carroça? Tem dia que a gente ganha mais ou menos, tem dia que a gente ganha só para o suficiente, só para a condução, para o almoço. Tem Mas dia dá que a o gente quê? Uns 60 por carroça? É, se o cara trabalhar muito e tiver ruim a rua, ele tira entre 40 e 50 reais, às vezes tira até mais. A gente teve 2 horas para fazer essa carroça aqui. Você geralmente faz em quantas horas? Geralmente o carroceiro faz 2, 3 viagens, dependendo da situação, se estiver bom ou não. Bom, chegamos aqui depois de 2 horas sendo uma catadora e a experiência foi muito boa, porque a gente aprendeu realmente como eles vivem, como que é mesmo debaixo de chuva. Eu achei interessante que a gente começa a perceber o lixo mesmo, que quando a gente está andando na rua, tá mesmo a pé, mesmo no carro, a gente não vê. E aí quando você começa a catar, você começa a ver cada ponto um lixo, que dá para reaproveitar. E como as pessoas descartam o lixo, muito errado, sabe? Jogado no chão, sem cuidado. Vindo aqui no aterro sanitário, eu pude perceber como é importante a separação correta dos resíduos, já que ainda chega ao aterro sanitário material reciclável misturado com material orgânico. A separação correta começa em casa, né? Porque a partir do momento que você mistura o que poderia ser reciclado com um material orgânico, você já cria uma grande dificuldade na separação. Mas aqui o material orgânico que ele chega, ele vai se decompor e o que ele se transforma? Esse material que se decompõe, ele gera biogás e ele gera chorume.
Esse chorume ele é bombeado para caminhões-tanque e é tratado em empresa externa aqui na Essências. Dá para né? reaproveitar esse chorume? Não, o chorume ele é tratado por uma estação, né? E aí ele é descartado junto com os demais efluentes que são tratados nessas ETS. O que acontece muito é que as pessoas confundem os lixões com aterro sanitário. Tem muita diferença aí, Tem né? muita diferença. Quais seriam essas diferenças? Bom, um lixão ele não tem qualquer responsabilidade com o meio ambiente e também com a saúde pública e com as pessoas, né? Um lixão você tem o efluente, né, o chorume que é gerado contaminando o solo e lençóis, o gás que é gerado ele sai para a atmosfera, né? Só lembrando que o biogás, né, que é composto pelo metano, o metano ele é 21 vezes mais poluente do que o CO2. 50% do que é gerado de resíduos no Brasil ainda vão para lixões ou aterros controlados, que são aterros com alguma proteção a mais do que um lixão, mas muito aquém do que um aterro sanitário. E a minha sacola de materiais recicláveis não foi para o aterro. Depois da coleta, ela chega até uma das 31 centrais de triagem de São Paulo, que são responsáveis pela coleta seletiva da cidade. Chegou o caminhão. O caminhão vai para o transbordo. Tá. O transbordo o que faz? Separa os materiais de grande volume. Vidro, por exemplo, tira, papelão, caixa de papelão, fogão. Depois vai para uma outra esteira. Essa segunda esteira é que vem para cá, onde faz todo o processo. Essa primeira esteira que sai de lá, subdivide em 7 outras esteiras. Por exemplo, tem 2, ali são mais 2, 2 lá, mais 2 lá e uma lá. Cada esteira dessa vem um tipo de material. Por exemplo, Essa, por exemplo, qual que tem? aqui teria que só passar papel. O que não é papel, eles vão tirando. Por exemplo, plástico, aqui tira. Então aqui já vai está tirando. já tá separando o Já plástico, tá. diferentes Isso, tipos de plástico. exatamente. Quantos materiais passam aqui diariamente? São mais ou menos 18 tipos de materiais. Só aqui nessa esteira são 7 esteiras. Por aqui passa em torno de 12 materiais. Aí depois que eles tiram esses materiais, eles colocam, por exemplo, essa sacolinha que é a grande volume, eles colocam numa outra caixa que depois vai para outra esteira para fazer a prensagem do material. E aí, então, eles separam aqui e aí prensam de acordo com cada material. Cada tipo de material. Prensou, aí faz o armazenamento no estoque. Aí quando dá, sei lá, 30 toneladas de papelão, aí o caminhão vem recolher, né? São em torno de 80 toneladas dias que chega aqui na Mega. A gente em casa, a gente tem que separar certinho o que é vidro, o que é plástico, separar cada um numa sacola ou não precisa? Não precisa. O que é necessário? Você separar o que é orgânico e o que é seco, reciclável. Papel, papelão, jornal, revista, latinha, vidro, tudo. No caso do vidro, se quebrou uma louça, o que ele vai fazer? Ele vai embrulhar no jornal e colocar dentro também. Porque quando chegar na cooperativa, pega aquele material vidro que está embrulhado e coloca no outro lugar. Qual que é a importância de fazer a reciclagem hoje em dia para você? Bom, primeiro que quando a gente fala da reciclagem, nós estamos tratando esses materiais reciclados com matéria-prima. Então a PET volta de novo ser PET, papelão de novo, papelão, vidro de novo. Então nós estamos o quê? Preservando o meio ambiente, economizando recursos naturais, recursos hídricos, recursos minerais. É isso que vai dar sustentabilidade ao nosso planeta, né? Por isso que é importante as pessoas em casa, tudo que ela acha que é dúvida, manda para reciclagem, com exceção do lixo orgânico. É uma logística reversa, é um ciclo. É um ciclo. Comprou o produto, reciclou, veio para a cooperativa, foi para a indústria. Depois que ficou pronto, né, o líquido ali, você já vai comercializar? Quase já. A gente passa por um outro processo de invase e finalização, né, que a gente garante que os nutrientes estão tudo corretamente, como a gente coloca no rótulo, e aí sim ele é envasado para comercializar. Você me mostra como que faz? Opa, claro, então? com certeza. Vamos lá. Tem 2 formas de aplicar, ou com rega ou com pulverizador. Tá? É bem simples, a gente coloca água, tranquilo. E aí eu posso usar para qualquer espécie de planta, flores? Para todos os tipos de plantas, né?
suculentas, orquídeas, frutíferas, ornamentais, folhagens, tudo, hortinha, qualquer tipo de planta sem restrição, né? E o que eu achei interessante é que esse produto que a gente está vendo aqui, que está sendo vendido aqui na bancada, saiu dali, ó. Saiu do sacolão bem ali de trás, né? Exatamente. O alimento que estava ali chegou até aqui. Exatamente, era aquele nutriente que está indo para a nossa mesa normalmente, diariamente, o que é desperdiçado a gente está aproveitando e transformando num material que vai voltar para a planta, para a horta e quem sabe voltar para a nossa mesa depois, né? Hoje foi um grande desafio, um desafio PIMP, que o próprio movimento Pimp My Carroça promoveu para que as pessoas saibam como é a vida de um catador. Mas o projeto vai além, com outras ações em prol dos catadores. Mundano, então a gente acabou de terminar o desafio PIMP, que eu participei. Você também participou agora? Participei também. Participando um pouco. Foi muito legal. Eu queria saber quanto tempo que rola esse desafio. O desafio é uma ideia nova, porque a gente busca sempre criar mais possibilidades para as pessoas apoiarem os catadores. E o desafio é a pessoa sentir na pele mesmo, você sentiu hoje. Sim. Então é o terceiro que a gente faz, mas realmente tem dado uma repercussão para quem participa, realmente leva essa experiência para a vida, começa a dar mais valor, começa a separar melhor o material reciclável em casa, cumprimenta os catadores, realmente a gente engaja a pessoa no projeto. Mas vem da onde essa expressão PIMP? O PIMP veio, na verdade, do Pimp My Ride, que era um programa meio começo de TV, que vão lá, tunam os carros, deixam eles envenenados e tal. E a gente, né, quando eu estou há 9 anos trabalhando com os catadores, mas quando eu quis fazer um projeto para dar mais visibilidade aos catadores, eu quis pegar para um lado do humor também, já que é um tema tão delicado, que as pessoas um pouco se afastam, tem preconceito. Então, E é difícil de falar também, né? Então a gente fez essa sátira com o Pimp My Ride, que era esse programa que envenena os carros, e a gente fez isso para a carroça, até porque o Pimp significaria tipo turbina em minha carroça. This goes out to you. This goes out to you, and you, and you, and you. E é isso que acontece. É isso Pimp que My acontece. Carroça é isso. Porque além da experiência que você passou, o que a gente fez? A gente reforma as carroças, agora os artistas vão grafitar elas, né? Colocar mensagens, ver o que o catador quer para a carroça dele. E a gente também vai colocar itens de segurança, como fita refletiva para noite, buzina, retrovisor. Nossa, isso é muito importante. Vai dar... Hoje eu senti isso, que às vezes precisava ter um espelhinho ali pra gente olhar. A gente tem, né, a camiseta do catador tem as fita refletiva, tudo isso para dar mais segurança para o catador e também no trânsito, evitando acidentes, né? Então, esse é o projeto, mas a gente começou fazendo com crowdfunding. Para quem não sabe, é aquela vaquinha na internet que todo mundo doa. E a gente já fez 36 crowdfundings. É o caso de maior crowdfunding no Brasil. Que legal. E então a gente consegue fazer de modo independente essas ações. Então foi assim que começou e hoje a gente tem outras diversas atividades para a gente poder colocar os catadores em pauta. Porque o que você fez hoje é um serviço para a cidade. Vocês estão fazendo coleta seletiva, limpeza pública e logística reversa das embalagens, que hoje as empresas são responsáveis pelo que elas produzem. Então vocês hoje, você, Bárbara, e os outros jovens, fizeram isso, se sentiram na pele que é um serviço não remunerado, né? O catador ele é ainda invisível e a gente quer dar esse reconhecimento, quer garantir direitos para que eles sejam remunerados por esse serviço tão essencial para a cidade. E que às vezes nem a própria prefeitura, nem o próprio estado consegue dar conta, né? Eles dividem isso aí com a própria, né, a coleta seletiva com a própria prefeitura, né? Com certeza, se a gente for olhar hoje, São Paulo, são produzidas diariamente em São Paulo cerca de 20 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, né? É muita coisa. É muita coisa, não dá nem para imaginar quanto. Sim. Mas dentro disso, 40, 50, uma porcentagem pode ser reciclada. Mas efetivamente, menos de 3% está sendo reciclado. E o que os dados... Menos de 3%? É uma vergonha mesmo a pouco. reciclagem em São Paulo, numa cidade tão rica como essa. E cerca de 90% do que é efetivamente reciclado em São Paulo e no Brasil é coletado por catadores. Um bom exemplo é que o Brasil, mesmo com esses níveis tão baixos de reciclagem, é o maior reciclador de latinhas de alumínio do mundo, com 98,6%.
E até o que vocês fazem com a carroça é uma forma de reciclagem também, né? Ela dá um up na própria carroça deles, né? Com certeza. Você ainda estava carregando, botando a mão na massa com a carroça sem pintar. Depois que grafitar ela chama muito mais atenção e ela acaba quebrando o preconceito, ela acaba gerando mais trabalho para os catadores. E a gente até coloca uma o forma... telefone do catador, então... Que legal. Porque tem uma forma do próprio grafiteiro mostrar também a sua arte não só nos muros, né, nas paredes da cidade, né? E muito melhor ainda porque ela circula por toda a cidade, né? Uma arte móvel, uma arte ambulante, com impacto social, que gera reflexões. No próximo episódio, vamos falar sobre construções, moradias e arquitetura sustentável. Como utilizar com mais consciência os recursos naturais na construção civil?